Olá, pessoal! A nossa aula do dia de hoje, ela vai versar aí sobre uma polêmica que se estabeleceu nas redes sociais do país. Esse assunto também foi debatido com o ministro das Relações Exteriores do atual governo Bolsonaro, se de fato o nazismo era lá um movimento de esquerda ou de direita. Então, primeiro, vamos tentar lembrar. Primeiro, que quando nós falamos de nazismo, nós estamos falando do Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão. Pelo fato dele constar lá, na sua nomenclatura socialista, muitas pessoas, inadvertidamente, consideraram lá que esse socialista se remetia às ideias do filósofo alemão Karl Marx. Karl Marx, lembrando, é aquele que vai sistematizar o pensamento socialista sob o ponto de vista científico. Ele e Friedrich Engels é que vão dar origem lá a um embasamento teórico que nós chamamos de marxismo, e observe lá que esse marxismo, por sua vez, é que vai dar o embasamento aos movimentos socialistas, muitas vezes também chamados de comunistas, que se espalharam primeiro pela União Soviética em 1917, quando então foi realizada a Revolução Bolchevique, a revolução da maioria do povo, que depois o czar Nicolau II, implementando um regime socialista até a sua queda em 1991, em tese é o mesmo pensamento que permite a Mao Tse-tung assumir o poder em 1949 na China, e é o mesmo movimento que vai ensejar a ascensão de Fidel Castro ao governo de Cuba em 1959. Pois bem, é preciso que a gente volte, no entanto, um pouquinho no tempo para a gente tentar entender a ascensão do nazismo e compreendermos lá se de fato ele era um movimento de esquerda ou de direita. Lembre-se lá que no final do século XIX para o início do século XX havia uma corrida imperialista pelo mundo. Em 1893-94, houve a famosa Conferência de Berlim, onde, por exemplo, as superpotências decidiram dividir a África como quem fatia uma pizza. E, portanto, se você tiver curiosidade de olhar o mapa africano, você vai ver que é o único continente do mundo que tem a maioria das fronteiras retas. Isso porque elas foram travadas lá pelos topógrafos europeus e não a partir do processo de autoformação dos povos. Aliás, uma parte significativa dos conflitos na África, de origem étnica, linguística, tribal, religiosa, se dá em virtude do fato de que se juntaram no mesmo território grupos que eram inimigos históricos e se separaram grupos que eram afins. Resultado, você impôs um conceito de nacionalidade que o africano não conhecia até então. Dentro dessa questão, então, a gente sabe que a Alemanha ela sai a reboque no processo de industrialização, que foi liderado lá pela Inglaterra e mais tarde pela França, seguido pelos Estados Unidos. A gente sabe, então, que a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, teve lá a Alemanha como a grande perdedora. Em virtude da Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial, que fora, em parte, uma tentativa para expandir a sua área de domínio imperialista, nós sabemos que os dois grandes vencedores, a Inglaterra e a França, impuseram pesadas medidas contra a Alemanha, como, por exemplo, a humilhação dos seus exércitos e a redução dos seus quadros para apenas 100 mil homens. Do outro lado, houve também a tomada da importante região carbonífera da Alsácia-Lorena pelos franceses. E ingleses e franceses impuseram pesadas multas de guerra à Alemanha. Resultado, a Alemanha estava em frangalhos a partir de 1918. A gente sabe que a Alemanha, então, vai passar por um quadro de hiperinflação ao longo da década de 1920. A situação de pobreza, miséria, a humilhação na Primeira Guerra Mundial, a redução dos exércitos,
pesadas multas de guerra e a perda da Alsácia-Lorena vão permitir o surgimento de um fenômeno que é o do salvador da pátria. E esse salvador da pátria é a figura de Adolf Hitler. Hitler estrutura lá o Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão. Mas, professor, Hitler não era fortemente xenófobo de maneira muito especial aos judeus? E nós não sabemos que Karl Marx, aquele que sistematiza o socialismo científico, não era judeu? Exatamente. É porque o termo socialista no Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão, o Partido Nazista Alemão, era apenas para poder ganhar a simpatia de parte do eleitorado, já que a imensa massa do eleitorado alemão era formado por trabalhadores. E por aquela época, o Partido Social Democrata Alemão é que tinha a maior quantidade de cadeiras no Reichstag, o parlamento alemão. De maneira a se aproximar, então, da população, Hitler, de maneira muito inteligente, coloca lá Partido Nacional Socialista, como se tivesse algum viés de socialismo, para atrair a atenção do trabalhador alemão e, assim, ascender ao poder. Beleza? Vamos botar isso no quadro para você? Vem para cá, pessoal. Nazismo era de esquerda ou de direita? Então, lembrando, né? Quando nós falamos do Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão, observe lá que esse socialista era exatamente para fazer frente ao Partido Social-Democrata, que até então dominava o poder dentro da Alemanha. Portanto, esse socialista aqui não é nenhuma remetência ao pensamento de Karl Marx. Não guarda qualquer tipo de relação com o marxismo. Isso porque Hitler abjetava Karl Marx pelo fato dele ser judeu e abjetava as ideias socialistas por terem vindas de judeus. O socialista aqui é apenas para poder atrair, é uma peça de marketing para poder atrair o apoio do trabalhador alemão. Bom, significa então dizer, professor, que em nenhum momento o Partido Socialista, o Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão, em nenhum momento ele teve um viés socialista? Não. Nós temos Gregor Strasser, que era o poderoso comandante das SA, que tinha ideias socialistas, tais como o aumento da interferência do Estado na economia, um Estado que vai promover uma distribuição mais justa, mais igualitária, socialmente mais digna para a população. Ele acreditava lá que ao Estado caberia a função de garantir o bem-estar do povo alemão, que são ideias que são muito mais próximas do socialismo do que, por exemplo, do capitalismo. Mas não por acaso, Adolf Hitler manda assassinar, na noite dos longos punhais, Gregor Strasser. E com isso, ele tira o poder da milícia armada nazista SA e depois cria a poderosa SS. E observe que ele coloca Heinrich Himmler como comandante das SS, que lhe é extremamente fiel até o momento da derrocada nazista em maio de 45. O que a gente vai observar, então, é que Hitler se livra de todos os opositores que lhe poderiam, de alguma forma, causar obstáculos ao seu comando supremo sobre toda a Alemanha. Gregor Strasser
era lá aquele que tinha algumas ideias socialistas, e pelo fato de Hitler não querer alguém comandando as SA, uma milícia armada que lhe poderia fazer opinião, e porque também não concordava com as ideias socialistas de Gregor Strasser, o mais fácil é mandar matá-lo. Então, na noite dos longos punhais, nós sabemos que Strasser e centenas de outros foram assassinados. Pois bem, o ponto fundamental, então, é: o que é que caracteriza, professor, o nazismo alemão? É basicamente a primeira parte do nome do partido, Partido Nacionalista. Hoje nós diríamos que ele era um partido ultranacionalista, porque, na verdade, não era simplesmente para o povo alemão, era o povo alemão de origem ariana. Observe que, naquela época, estava em voga, desde o século XIX, a tese de que existiam algumas raças chamadas de puras, raças essas destinadas à dominação. Observe lá que mesmo Joseph Stalin, que era o comandante da União Soviética socialista, ou Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, tinha alguma simpatia lá com a ideia de que determinados grupos raciais eram superiores a outros. No entanto, Hitler leva isso para uma condição de solução final. Ele acredita que boa parte dos problemas da Alemanha, advindos sobretudo da derrota na Primeira Guerra Mundial, da crise da hiperinflação dos anos 20, se dá basicamente porque os judeus controlam, o sistema capitalista, os judeus embasaram o pensamento socialista, os judeus controlavam o sistema bancário europeu que oprimia o povo alemão. Sendo assim, o objetivo fundamental de Hitler era varrer da face da terra os judeus, sobretudo nos territórios por ele controlados. E aí, num primeiro momento, ele segrega os judeus nos guetos e depois, com os campos de concentração, ele mata, durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus. O que pouca gente sabe é que Hitler também matou pretensos comunistas ou comunistas, opositores políticos, negros, homossexuais, que eram considerados aí raças inferiores ou grupos inferiores e que, portanto, merecia a morte em campos de concentração. O nazismo era, na verdade, um mix. Por um lado, Hitler odiava o capitalismo porque o capitalismo era dominado por judeus. E, sendo assim, o Estado alemão fazia uma forte interferência do Estado na economia. Mas, por um outro lado, Hitler também odiava os socialistas porque fora criado as ideias por um judeu, Karl Marx. Odiava, obviamente, a União Soviética por ser um Estado socialista e, sendo assim, ele vai propor a invasão da União Soviética logo no início da Segunda Guerra Mundial. A gente pode observar, então, que o que caracteriza o nazismo é basicamente ser um partido ultranacionalista. Só que hoje nós sabemos que a classificação que é dada dentro da Alemanha pelo povo judeu é que o movimento nazista foi claramente um movimento de direita, um movimento conservador de direita que buscava lá a supremacia da raça branca ariana em detrimento a todos os outros grupos de ordem econômica e étnica dentro do seu país ou nos territórios dominados pela poderosa Alemanha. A gente sabe que Hitler dizia que o Terceiro Reich alemão duraria 1000 anos. Não durou 6 anos. A Segunda Guerra Mundial começa em 1939, a expansão do Reich acontece rapidamente em direção ao norte da África, a Europa e parte da Ásia, e ao final da Segunda Guerra Mundial, o Estado alemão foi completamente sitiado pelas tropas soviéticas a leste, pelas tropas americanas, britânicas e francesas a oeste, e Hitler se suicida no seu bunker, antes dá um tiro na cabeça da Eva Braun, que era sua amante, que havia casado com eles dias antes, e pede aos soldados
que incinerem completamente os corpos dos dois. Isso porque ele ficou sabendo que o ditador, né, Benito Mussolini, que fora seu aliado da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, havia sido capturado, morto, seu corpo havia sido ultrajado em praça pública e pendurado de cabeça para baixo com a sua amante. E aí Hitler não queria que isso acontecesse. Portanto, o nazismo é lá sim um movimento de direita, de ultradireita, ultranacionalista, é o que mais caracteriza, né, o pensamento nazista. Legal? Vamos conferir nosso material? Vem para cá. Bom, pessoal, a pergunta-chave é, né? O nazismo era de esquerda ou de direita? Apesar de se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o nazismo desprezava o comunismo ao estilo soviético. Ele tinha mais pontos em comum com o liberalismo econômico, uma bandeira tradicionalmente da direita, embora também tivesse elementos em comum com a esquerda. Mais importante do que estar à direita ou à esquerda, o que realmente definia as políticas e o objetivo de Adolf Hitler não era nem o capitalismo, nem o socialismo, era o racismo. A ideia fundamental era lá a da supremacia, abre aspas, da raça pura ariana. Esse, de fato, era o que caracterizava o ultranacionalismo do Partido Nazista Alemão. O nazismo, da forma como se consolidou na década de 1930, era caracterizada como um nacionalismo para poucos, os chamados alemães arianos. Qualquer outro grupo que não se encaixasse nisso não poderia participar do Estado alemão. Quais são os elementos, então, do nazismo? O nazismo era claramente anticomunista, mas também anticapitalista. Dizia que Karl Marx era detestável por ser judeu e o capitalismo liberal era detestável por ser liderado por judeus. O socialista, no nome do partido, era propaganda política, pois os trabalhadores formavam a base eleitoral do país. A ideia era atrair esse público, até então ligado ao Partido Social Democrata. Já o Partido Comunista da Alemanha realmente era de esquerda e não tinha nada em comum com os nazistas e foram fortemente perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial. Até chegar ao poder, o Partido Nazista tinha um grupo socialista. Seu líder era Gregor Strasser, comandante da milícia armada SA. Mas não por acaso, Strasser foi morto em 1934, na Noite dos Longos Punhais, ocasião em que Hitler usou para afastar todos os seus oponentes. Depois, a SA perdeu o poder para uma nova tropa de elite, as SS, comandadas lá por Heinrich Himmler. A ideologia do nazismo mostra que o mundo era e é mais complexo do que a divisão tradicional entre direita e esquerda. Líderes capitalistas como Winston Churchill e comunistas como Joseph Stalin concordavam com conceitos de superioridade racial, que estavam na moda na época, mas nunca defenderam abertamente o extermínio de um povo inteiro, como fazia Hitler. Vamos observar aqui o principal objetivo e a economia
e tentar mais ou menos posicionar o nazismo? Sob o ponto de vista da esquerda, a sociedade global sem países e nem classes sociais. Já a direita é o país que deu oportunidade a todos, valorizando aqueles mais instruídos. O nazismo, nesse sentido, estaria mais à direita. Seria um país puro, com classes de acordo com critérios técnicos e políticos. Já na economia, ocorre o inverso. A esquerda propõe o controle estatal dos meios de produção, enquanto que a direita faz a valorização da iniciativa privada. Sob o ponto de vista econômico, o nazismo estava mais à esquerda, propondo lá o controle estatal parcial com o apoio de empresas capitalistas que fossem alinhadas ao Partido Nacionalista, nacional-socialista alemão, o Partido Nazista. Os nazistas usavam o Estado para controlar a economia, mas nunca pensaram em socializar todos os bens. Na prática, eles não eram totalmente contra os líderes capitalistas, desde que eles fossem favoráveis aos verdadeiros alemães, que eram, segundo eles, os arianos. Ou seja, o que importava no nome do partido não era o socialista, era o nacional, e o nacional significava um grupo específico de alemães. Vamos ver então, pessoal, como que uma questão correlata falando sobre nazismo caiu na prova. 2016, Banca Vunesp, Prefeitura de São Paulo, para analista fiscal de serviços. Ela pergunta assim: começa na Alemanha o julgamento de ex-guarda de 94 anos. O julgamento de Reinhold Henning, de 94 anos, começou nesta quinta-feira, 11 de fevereiro, na Alemanha. Devido à enorme atenção midiática que o caso gera, o julgamento não é realizado na sede do tribunal e foi transferido à sede da Câmara de Comércio e Indústria em local afastado. Reinhold Henning foi levado a julgamento por ser ex-guarda. Observe, pessoal, que Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, vai encomendar aquilo que ficou conhecido como a solução final para o povo judeu. Ou seja, como é que eu faço um extermínio em massa de uma população? 6 milhões de judeus morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Para você entender o que isso significa, significaria matar a totalidade da população da cidade do Rio de Janeiro em 5 anos de guerra. Era uma máquina de guerra. No início, pensou-se lá em que os judeus poderiam cavar a própria cova e depois eram mortos com tiro na nuca ou pelotões de fuzilamento. Só que isso era demorado, era custoso e era também dramático para os soldados alemães que tinham que matar olhando no olho dos prisioneiros com uma bala na nuca. E sendo assim, a alternativa criada fora lá as câmaras de gás. Os judeus eram levados para campos de concentração e lhes contavam uma história de que existia lá um espalhamento de tifo pelo campo e que, em virtude disso, eles deveriam deixar todos os seus bens no local de desembarque, deveriam se despir e entrar para os chuveiros onde seriam banhados. É óbvio que, ao deixarem os seus bens, eles eram imediatamente saqueados pelos nazistas, se apropriando lá de dentes de ouro, alianças, colares, e qualquer coisa que representasse valor. O cabelo era cortado, porque poderia servir mais tarde para a confecção de colchões e travesseiros para as tropas nazistas. Entravam lá mulheres, crianças, idosos, homens e mulheres, a porta era trancada e do chuveiro saía um gás asfixiante e todos morriam dentro dos galpões. Os corpos então eram retirados e cremados num alto-forno ao lado. O detalhe é que em Auschwitz, um dos mais famosos campos
Nós tínhamos, inclusive, uma serpentina que passava por dentro, né, dos altofornos, literalmente água esquentada pela queima dos corpos dos judeus recém-mortos, que aquecia a água para o chuveiro dos oficiais alemães. Era o horror, né, que nós tivemos a oportunidade de presenciar. Reinhold Henning era lá um guarda do campo de Auschwitz. E ele foi acusado na Alemanha, mesmo aos 94 anos de idade, de crimes contra a humanidade, porque se omitiu, porque sabia que os judeus iam para a câmara de gás e com imensa crueldade encaminhava mulheres, crianças e idosos, sabendo que dali a alguns minutos eles estariam mortos e seus corpos seriam queimados. A Alemanha não virou a página da história e vem condenando todos aqueles que ela encontra que participaram do martírio de judeus, mas também de negros, de homossexuais, de ciganos do leste europeu, de opositores políticos e de comunistas que foram mortos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Legal? Então vem para cá. Reinhold Henning foi levado a julgamento por ser ex-guarda. Letra A. Da Polícia Secreta da Alemanha Ocidental, acusado de matar os alemães que tentavam atravessar o Muro de Berlim. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha será dividida em duas: Alemanha Ocidental capitalista, liderada pelos Estados Unidos, Alemanha Oriental comunista, apoiado pela União Soviética. Reinhold Henning foi, na verdade, um guarda do campo de Auschwitz, e não ao final da Segunda Guerra Mundial, e sim durante. Alternativa falsa. B. Do campo de concentração nazista de Auschwitz e acusado de cumplicidade na morte de milhares de pessoas. Alternativa correta, gabarito da nossa questão, letra B de bola. Mas vejamos por que não as demais. Do exército alemão e acusado de ter participado de graves crimes de guerra no contexto da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele era, né, do exército alemão, mas ele era guarda em Auschwitz, né? E, portanto, essa alternativa é incorreta. Letra D. Da polícia política nazista e acusado de ter perseguido e torturado opositores políticos à época da ditadura nazista. Igualmente falso, ele era um dos soldados do campo de concentração de Auschwitz. Do alto oficialado germânico à época do nazismo e acusado de matar judeus e comunistas a mando de Hitler. Ele não era do alto oficialato, ele era um soldado comum. Portanto, essa alternativa também está incorreta. Gabarito da nossa questão é lá a nossa letra B de bola. Legal? Bom, pessoal, com isso, então, a gente pode terminar essa aula por aqui, mas não sem antes desejar para você um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Clique like.